Bienvenidos a este primer acto de la cuarta edición del Immemorial. No podíamos dejar la ocasión sabiendo que José Manuel, José Manuel Rodríguez estaba en España, que ya había llegado, tener la oportunidad de escucharle y sobre todo de acercarnos más a su obra. Así que cuando supimos que desde jueves estaba aquí, inmediatamente ya los músicos que viniera a realizar no tanto una conferencia como si un encuentro tertulia entre todos vosotros y todas vosotras, para que se produzca realmente esa retroalimentación entre ambas partes, ¿no?, de la sala. Decir que José Manuel Rodríguez nació en Lisboa en el año 1951, que vivió en París y desarrolla la primera parte de su labor fotográfica en Holanda para posteriormente desarrollarla en Portugal. Tiene un amplio currículum y habría que destacar que en 1982 recibe el premio de la Academia Holandesa y en el año 1999 recibe el prestigioso premio Pessoa, que se concede por a toda su obra artística, a toda su trayectoria. Su obra está presente en las galerías y museos más importantes de Holanda y de Portugal, y desde hace años se dedica a la docencia. Actualmente es profesor de la Universidad de Lisboa. Su labor como fotógrafo también le ha llevado a tener numerosas iniciativas de fundación, de asociaciones y de defensa de la fotografía como arte. Creo que lo más importante es escuchar lo que nos va a contar y sobre todo participar de cuantas dudas nos surja de la visión. Primero nos ha traído un vídeo sobre la mujer y el mar, haciendo un poco una metáfora sobre el tema del Immemorial, y ya me ha dicho que cuando acabe la conferencia, quien desee tanto el documental como el PowerPoint de su obra, pues que nos lo pida, que se lo hacemos llegar. Gracias. O filme está a passar todavía, pero quero agradecer ao convite de vosotros y estoy encantado de estar aquí. Me gusta mucho la región de Valencia y tengo aquí varios amigos y bueno, es más una cosa importante para conocer mejor a Valencia, la comunidad de Valencia. Este filme es de Maya Dira, es de una poetisa de la imagen y del film. Este filme se chama Atlante, tenho a impressão de 44 ou 46, e também fez outro que me ha influenciado muitíssimo, por isso lo estou a mostrar aqui, que é Mesh in the Afternoon. E como ele teve a mulher e o mar, fazia todo o sentido em mostrar a sua obra. Bueno, como Pepe ha dicho, eu parti muito cedo de Portugal por la Europa e el cine ha tenido una influencia muy grande en mi trabajo. Pasé por París, no he estado un año, y en París pasé la mayor parte del tiempo cerrado con el cine. Y he visto naturalmente el Perro Andaluz, L'Âge d'Or, de Luis Buñuel, que ha tenido una importancia muy grande en mi trabajo.
E em Paris eu não estava habituado a ver tanto cine, porque havia uma repressão terrível neste tempo em Portugal. E passei lá a maior parte do tempo no escuro e via os filmes uma vez pelo conteúdo, outra vez pela imagem, outra vez pela sequência. E também, por sorte, he conhecido 2 bares de jazz, o Le Chac Pes e o Storyville, que eram muito famosos na altura. E he começado a ouvir Billie Holiday, Charlie Parker. Isso é cambiado muitíssimo, é refletido para poder improvisar e com a ajuda do surrealismo também de entrar no mundo do subconsciente. E todavia aí não sei muito bem o que ia a ser, se é cine ou fotografia. Queria ser cine primeiro. E depois he visto que era muito complicado a ser cine, com a organização, com o dinheiro e assim. E como sou de natureza muito solitária, he decidido de ser fotógrafo porque controlava eu próprio todo o processo e não tinha que fazer outras coisas. Em Paris, me reeducado a vencer tudo. Aqui termina o filme. Eu gostaria que depois vissem o filme com mais atenção, que és muito bom. 44. E agora já cada fotógrafo tem um pequeno tesouro e que tem que se cuidar muito bem, todos nós outros. Temos uma ideia de imaginação e de imagem e imaginação, e que temos que lá guardar muito bem, porque é o nosso próprio pensamento, a nossa liberdade. E nenhuma pessoa aqui nos pode quitar isso. Isso é o mais importante. Para mim, a fotografia tem a ver com as tonalidades entre o negro e o branco. E aí há que arranjar uma relação sempre muito bem fixa de lo que queremos. Aquela que está do lado direito, lá fiz eu próprio quando muito jovem, e este é de lá net. É muito importante ir lá ser nós próprios, para encontrar a noção do que é o branco e o negro e de não ter medo de uma folha de papel branca. Também, com estas ideias, faço alguns trabalhos em que ponho as fotografias neste tipo de instalações entre o branco e o negro e tento encontrar o ritmo das tonalidades. Pero lo más importante es el olhar y lo que está delante, la mirada. Y lo más importante es que está por detrás de los ojos y no que está delante, ter consciência do que nós somos. Isso é um exercício que se vai tendo devagar. Esta fotografia foi feita em 95 em São Tomé e Príncipe de Núñez. Se pode pensar na fotografia que tudo está feito, mas não está, porque nunca ha sido feito por nós próprios e nós outros. Será sempre uma experiência visual. Agora há uma fotógrafa que eu gosto muito, japonesa, Riko Kawashi, que é começado com na internet, que é começado a fotografar tudo muito natural e é como se fosse uma experiência nova, como tal outro.
Eu também tenho feito alguns trabalhos com negativo e os últimos, para mim, são muito importantes porque pongo o próprio objeto que fotografo e faço o negativo do objeto. Realmente, este pedaço de madeira que está abaixo é uma árvore que eu estava contra que a municipalidade de Évora lá cortasse, que diziam que estava enferma e não estava. E lá é provável depois que não está. Há outro fotógrafo que estou muito interessado, que é o Jules Marais, francês, do princípio do século XX e fim do século XIX, que é estudado o movimento para punir todos os movimentos dentro de uma só fotografia. E é uma grande diferença com o Murbridge, que é posto a estudar cada movimento, que se é aproximado mais do cine, e este relacionava todos os movimentos numa só imagem. E tem alguma importância aqui noutros fotógrafos. Por exemplo, este Matter, que também ha feito muitas montagens. E eu também he feito, de outra maneira, alguns estudos de movimento numa só imagem. Ou em autorretratos também. A fotografia do século XIX cada vez me gusta mais, porque agora com o digital vai tudo tão depressa que quase que não há tempo para pensar. E aí acho que tinham que estudar muito bem o que estava a ser, porque todo o processo era complicado. E por exemplo, aqui esta luz está iluminando a parte que nós estamos vendo. Há um espelho que está mostrando o que nós estamos vendo. Este espelho está iluminando esta parte, a ventana está iluminando esta. Bueno, a fotografia aqui está também muito ligada à pintura e não havia... estava ligada à pintura, estava imitando a pintura. Para mim, a composição limpa e pura é muito importante. Eu acho muito influenciado mais por a fotografia americana que a europeia, que acho que a Europa está sempre com uma confusão social que se reflete muito em la fotografia. Outra coisa que no meu trabalho é muito importante é a escala, e que tem muito a ver. E claro que na fotografia, na história da fotografia, há pessoas que fez isto muito bem. E a mim, tanto é importante na escala dentro da fotografia, como o tamanho como tu representas a parte final da fotografia. Isto é uma minha de Cabo Verde. E Cabo Verde, algumas passagens, têm quase como duas tonalidades, isto do negro ou branco. E acho que para se poder continuar a viver, temos que visitar uma vez a Isla del Fuego, que é impressionante. A fotografia, para mim, tem a ver muito com o tempo de exposição e agora a profundidade de campo, a sensibilidade, lá estão a eliminar pouco a pouco. É muito importante, por exemplo, o movimento que podes trabalhar com o movimento da maneira como tu queres. E eu utilizo muito isso no meu trabalho. Por exemplo, aqui estou muito ligado ao movimento de água. Ou, por exemplo, agora fotografando muitas vezes nuvens.
Isto são fotografias que têm 1 metro por 1,5 metros. Elas estão, o trabalho de um fotógrafo tem muito a ver com isto, de lidar com o tempo de exposição ou com a luz. São 3 pedras que me han influenciado muitíssimo. Esta é um contra-luz, parece que Manuel Álvares Bravo também tem algumas pedras que parecem que eles vão cair por cima e nas outras. Ou a pedra de Gerardo Castelo Lopes, que está a flutuar. Havemos estado com uns amigos aqui, e a Fabiola também está, e com o fotógrafo Duarte Belo, e havemos pensado partir pequenos sacos lá e vender aos turistas. Parece enormíssimo, e está a flutuar. E lá a fotografia tem este espírito de narrativa e pessoas que estão a ser fotografadas. Eu também. Temos medo de ir à câmara e não sabemos o que é ser diante de um retrato. E algumas pessoas estão sempre a sorrir, por exemplo, para o Facebook, ou constroem aqui. O fotógrafo soube utilizar muito bem todo o teatro que acontece com um retrato. E este é um trabalho muito recente que tem muito a ver com a memória, e eu estou muito interessado em desenvolver este tipo de trabalhos. Porque isto ha sido confrontado com a minha madre, que está agora num lar numa residência, e estou muito confrontado com a memória e assim. E acho que o sublime que se pode fazer num retrato é não mostrar os olhos e a boca e dar toda a expressão a uma pessoa. E eu gosto muito deste retrato. Há um fotógrafo, o Ralph Eugene Mittiard, que vou mostrar uma fotografia, e que me gusta muito, porque é como um Kafka da fotografia, que é sempre fotografado o que está por detrás dos olhos e não o que está por de frente. Este também é um retrato que é feito há pouco tempo de uma pessoa que trabalha na biblioteca. E o Alfredo Stiglitz, ele retrata não é o sorriso, naturalmente, é captar a alma e assim. E este me gusta particularmente muitíssimo. A fotografia americana não tinha esta confusão das 2 guerras da Europa e assim. Havia muitos paisagistas e pessoas que se dedicavam a 100% para o seu trabalho e iam ter um sentido de forma e de conteúdo muito forte. Por exemplo, como o Weston, o Pimento de Los Pimientos. Tenho a impressão que esta fotografia agora vale com 4 milhões de euros assim. E esta foi derivada aqui, quando ela passava 4 anos a fazer isto com Los Pimientos. E esta fotografia, depois, as formas, ela é utilizada muito em Los Luz. Esta fotografia gostava muito, quando era, ainda gosto, para quando era jovem, gostava mesmo muitíssimo, e tinha a impressão que a fotografia era grande, de 40 por 50 centímetros, assim. E quando ela visto por lá a primeira vez, no Museu de Arte Moderna de Amsterdã, ela visto que era uma prova de contacto dele negativo, de 13 por 18 centímetros. E aí compreendi porque é que há fotografias grandes e pequenas. Porque se és pequeno, quer dizer que há uma relação pessoal por cada pessoa lá vê à la vez. E se é uma fotografia grande, é uma experiência de várias pessoas ao mesmo tempo. Que está na história do Pimento toda a vida.
E aqui é uma fase da divisão, talvez, entre a fotografia e a arte moderna, a pintura. É o grupo aqui o Alfred Stieglitz, que criou a Camera Work, a primeira revista em Nova Iorque, e a primeira revista bem impressa, vai ter uma grande influência também na arte. Ele levou mesmo a rei da Europa e outras pessoas da Europa para Nova Iorque e de Nova Iorque para aqui. E Marcel Duchamp também organizou coisas de Western, tenho a impressão. E aqui lá fotografias do objeto de Trouvé, que é uma coisa muito de fotógrafos, de encontrar um sítio assim, uma divisão profunda em arte. E lá a fotografia continuou a ser um modo de poesia a cada objeto encontrado. Assim. A divisão aqui se lineou muitíssimo. Este é um retrato atual, grande, isto tem 1,5 metro por 1 metro, e está exposto agora em Lisboa, e há decidido de não desempacotar. Então, lá é mostrado assim. Primeiro, esta foi uma questão prática, porque havia muitos reflexos que eu não estava esperando numa superfície tão grande. E há levado 2 estudantes comigo para me ajudar, e eu não disse, não desempacote, não ponha assim. E havemos desempacotado para ter a certeza que funcionava ou não, e depois saí de um supermercado comprar de plástico para a primeira vez. E claro, Manuel Álvares Bravo, a sua fotógrafa, que tive uma grande influência em mim. Mano Rey, por suas brincadeiras e por conseguir lidar com a vida de uma maneira, como eu diria, muito nobre e nos mostrando como devemos de ser, de uma maneira profunda, pero não sentimental, assim. Brincando com coisas sérias, para nos mostrando caminhos de liberdade. Ele ha dicho, isto é mesmo importante, eu pinto lo que não puedo fotografar e fotografo lo que não puedo pintar. E então, é uma diferença muito nobre do arte. Esta é uma fotografia grande. Eu tenho muitas coisas sobre a água. Lá vou dizer porquê daqui a pouco. Augusto Sander também ha tido uma influência muito grande em meu trabalho, e com o meu amigo Gerard havemos dado uma conferência em Gambia e ele já estava um pouco enfermo e ele veio falar primeiro. E eu estava sempre dizendo que me gostava mais de Augusto Sander e ele de Cartier-Bresson. E no meio da conferência ele parou e me disse: entendo, agora também estou começando a gostar de Augusto Sander. E havíamos falado tanto, porque ao olhar de Augusto Sander, a mirada de Augusto Sander é para depois da câmara, e sempre igual, alemão, como a fotografia alemã, sempre com um processo de princípio ao fim, e há anos e anos o mesmo. E uma disciplina louca que ele é fotografado na parte da Alemanha e é representado como toda a Alemanha, com uma disciplina incrível. E Hitler lo é proibido de fazer as fotografias são muito normais. E é incendiado a sua casa, e mesmo seu ídolo acha que não quer morrer enfermo por causa da sua fotografia. Estas luzes, para mim, mais importante de Manuel Álvares Bravo. É o único
persona que ha levado Dina Monotti à estação central quando foi sido expulso do México. E ele trabalhava no Ministério da Economia e ha tenido lá a coragem de lá levar à estação. Isto é outra vez lá a memória, que são pessoas que não nos conhecemos, para o objeto em si distante, e estão todos com uma mirada não. Para fora da câmara, e a mim me gusta muito isto. Estou a utilizar estes símbolos da minha fotografia. Este é o filme de Machine Afternoon, da Maya Dera, que me gusta muito. E este é um fotograma desse filme que ha influenciado toda a minha obra e a maneira de ver. É o reflexo e ele espelho. O meu padre também sempre trabalhou com vidros e tinha um pequeno negócio de espelhos. Então, eu talvez tenha sido influenciado por ver muitos espelhos. Este é um retrato fabuloso de Maia. E é encontrado no Museu de Reina Sofia, mas José Rosa Romano, que me gosta tanto do seu trabalho. Este tipo de experimentação, eu acho que temos que responder fisicamente também àquilo que sentimos e àquilo que somos para encontrar outros caminhos e outra maneira de fazer coisas novas. Este é um retrato invertido. Eu já fiz muitos retratos assim, porque há passado um período que minha irmã estava muito enferma. E como havia parado uns anos, que não sabia como ia ser, e uma vez já fiz uns retratos dela e de amigos dela. E como estava como fotógrafo, abri as pernas e achei muito agressivo a minha parte física por el corpo. Então me virei ao contrário. E não há lidado muito com estes retratos. E uma vez com um curador de uma exposição, que não ha gostado nada do que estava sendo, me disse: "Espera, tu não has feito mesmo mais nada?" Eu disse: "Não. Tenho uns retratos de Mir e seus amigos." E eu disse: "Espera, é isso mesmo." Então, me ha ajudado muito a encontrar-me novamente de novo, porque eu estava aqui de pé, porque como estou invertido, ha ampliado lá a cabeça com uma vez e meia. Vamos ver, depois não sei. O Eric Callaghan me ha influenciado como um fotógrafo com o ritmo e a maneira de trabalhar, de repetição. E pronto, também há feito uma caixa que, claro, pessoas podem abrir lá cá. E aqui é um relógio que e há começado sempre, talvez por Helsinki ou não sei, a ser objetos em que ponho lá a própria fotografia em causa ou mesmo. E assim como são as minhas exposições. Aqui tem um livro aberto, como se fosse uma porta, ou... Por exemplo, aqui está um espelho por trás, este tem 2 metros. Esta é a primeira fotografia que há manipulado com o Photoshop. E esta é a hora lá única. Depois tem o positivo e o negativo. E aqui as pessoas, nosso corpo complementa o ninho que está do lado. Isto ha sido uma exposição que é feita em Évora importante, porque era um palácio que era para inaugurar o palácio, pero el dinheiro ha habido mucho mais tarde. E então he tenido a oportunidade de fazer uma instalação do museu todo para mim, e com dinheiro, que é uma coisa que nunca acontece.
muitos, 12 e 12 anos, também com muito tempo e um curador. Então, a partir destas figuras de encenação totalmente dela esposa, e aqui estão vendo, isto são instalações que é feita que toda tem a ver com a fotografia, que tem a ver com a cultura e a religião, com livros, ou a palavra. Esta se chama Ikebiner Crocodile, por causa de quando John Kennedy ha ido a Berlim e ha dicho que eu também sou um berliner, I am a berliner. Isto é quedado e é jogado com a mesma coisa. Este é um estudo de um retrato e conforme os espaços onde há as posições tenho que me adaptar naturalmente. E nós outros temos sempre um olho muito forte ou um olho mais fraco, todas as pessoas, assim estamos a gostar na boca. E então é feita uma construção com espelhos e complexa de que é o retrato, porque nós outros nunca nos vemos como nós somos, nós vemos nós outros para nós outros, nós próprios não, por natureza nos vemos sempre através do espelho, e ao contrário. São instalações que, outra vez, sobre. Esta é a máquina de um artista que me gosta muito, Ernesto de Souza, algumas caixas de inox com diapositivos. Isto é como estou relacionado com ele, sim. De vez em quando eu penso que é quase como uma estação. Então, se já feito uma instalação com a máquina de Ernesto de Souza. E uma sobre a liberdade, ou isto também é uma história sobre um filme, Light Years Away, e um filme sobre esta fotografia, mais sobre o suicídio. E aqui é uma instalação sobre os livros, com um filme e o tempo. Isto é um relógio, tenho o meu retrato aqui, não está apenas. São as carras de inox, aqui algumas fotografias com água em acrílico. Isto é uma instalação que a arena cai e que, à medida, um relógio de tempo e aparece a minha fotografia. E é pedido a 30 pessoas, assim, terra dos seus países e lá é posto dentro desta maleta. E é encontrado fotografias e cartas em lojas de antiguidades. E pensava que era difícil, para não é conseguido muita memória da época colonial e assim. Este é o Tribunal de Inquisição com terra e aqui estão fotografias com lâmpadas fluorescentes. E lojinhas brincavam aqui, por aí. Também tem algumas fotografias em branco e negro, que estão em vídeo. Isto são os objetos. Isto é logo que havíamos visto com el espelho sobre o retrato. Que é sido muito importante pelos retratos invertidos. E nesta exposição, quando entravas, a primeira coisa que vias era este retrato. E que outra vez é o que resta de uma exposição de Amsterdã de 88, um objeto, e quando é queimado por lá a primeira vez um livro. E isto tem um espelho aqui abaixo, onde está o livro, e tem o meu retrato por aqui. Quando vês o livro, quando andas, miras o meu retrato. Os objetos. Cá está, cada espaço tem que responder de uma maneira diferente.
Normalmente, no sítio onde vivo, tenho sempre um pequeno ateliê em La Calha, ou algo, um espaço que encontro que me gusta, e onde levo as pessoas que vou a fotografar para esse sítio. Hasta não podemos. Isto é, por acaso, em Valência, num passeio com Gerard, e é feito um projeto sobre a viagem à Índia de Vasco da Gama. Também por causa de outro projeto de La Família Borja, há visto que no século XV e XVI que havia muito a forma do globo, da Terra, no círculo, por todo o lado, que não havia visto hasta agora. Esta continua a ser a mesma exposição. Aqui são fotografias, são coladas em 4 acrílicos, vidros, e que rasguei na fotografia, então tem uma profundidade. Este aqui está ligado à Alcina. Este é um objeto interessante porque teria música. O Cry River on Me, de Fritzschild, e mandei adaptar a música como se fosse um vinil antigo. Cry, cry, chora, chora, over on me, por causa de uma peça que é vista em 92 de la coreógrafa alemã. Bueno, Pina Bausch, que punha mulheres dentro da parede e que cantava, Billy Holiday cantava a Loverman e depois Loverman, Lover, e isso me é quedado sempre na cabeça. Isto foi uma instalação sobre o templo romano, e porque o templo estava diante do palácio, ha decidido de não mostrar as fotografias que tinha do templo, pero de hacer tudo negro, a sala, e tirei lá ventanas, e então tinha o templo mesmo o real. Se há questões, por favor. Também acho como um fio e um saco de câmara escura. Este ha sido muito importante, talvez esteja aqui, sim, porque estava aborrido comigo e é cortado o fio, mesmo no retrato tem sido uma mancha negra e ha colado aos corpos, um contra o outro, ao meu próprio corpo. Ou também fez uma instalação que tinha uma silhueta de papel negro e ha queimado a silhueta e parecia pouco e pouco tempo a minha imagem. Isto é uma obra que é uma instalação completa do hotel e onde está a televisão como grande influência. E é mandado vir ao papel de la Holanda, dos anos 50. E é colado uma fotografia na televisão. E é por isso que está isto delante. E esta fotografia está em relação com o que vem a seguir, e este de 72, e tem um marco fantástico. E claro que noutros espaços tenho que utilizar de uma maneira diferente. E aqui está já a relação com as fotografias inversas, que é guardado para agora. Esta é uma sala e tinha como 4, 6.
e cada um tem na cabeça o dobro, e eu estou de pé com os olhos destas pessoas. Este também é gostado particularmente. É feito 37 retratos assim. E claro, é influenciado por Man Ray, que tem uma importância muito grande no meu trabalho. Este ha sido agora há 2 semanas, reflete de 2 linhas que estão sempre gênias de matemática e de música, assim, os quadros estão muito contentes, mas estão sempre eu he pedido à madre para hacer uma... Esta é outra de minha hija comigo. Há feito uma série de retratos com pessoas que podia para segurá-lo ao máximo que podiam com a força. Esta outra vez de Man Ray. Estão noutro espaço os mesmos objetos. Um retrato com acrílico que tem vasos comunicantes com água. Isto é um galerista que ha feito isto com 30 artistas em Amsterdão. É pedido para ser um retrato dele e do artista. A mim me interessa muito brincar com os óculos, e isto aqui não é para brincar, porque são os óculos de vidro da Primeira Guerra Mundial, e havia muita gente que havia perdido um olho, e havia uma indústria terrível de óculos de vidro. Eu utilizei alguns com objetos sobre a mirada. E agora estou fazendo um projeto de Sines. Sines é uma pequena cidade no sul de Portugal. É importante e me pediram para fazer um trabalho sobre Sines e decidi de fotografar olhos de peixe, de pescado também, os peixes que estão no mar e que estão mirando a cidade. Outra exposição em Lisboa, no ano passado, pequenas fotografias. É mesmo o estudo do movimento, como que há dito no princípio, do José Termané. Este é um autorretrato que não... Eu não gosto muito de cambiar a direção das fotografias. Esta foi uma fotografia que me ha influenciado muitíssimo, da Eric Callaghan, como é mostrada lá outra com as pequenas superfícies. E que depois há feito retratos de, por exemplo, aqui de Manuel no livro, ou autorretratos. Outro. A mim é muito importante a linha do horizonte e a conexão com os olhos, com o ouvido, a boca, os ombros, e com essa relação. É o salto que está no Ralph Eugene Mitty-Art, que me gosta muito do estudo do movimento, que é do lado as fotógrafas como o Kafka de lá fotografia. Esta é para mim talvez uma das fotografias mais bonitas da história da fotografia.
Depois também fiz fotografias de grande superfície, entre lo branco e lo negro. Também fui muito influenciado por Diana Arbus, que essas coisas completamente tecnicamente que não é lo que eu me gusta tecnicamente, ela tinha um resultado. E também fui lá a primeira mulher fotógrafa, que foi a Bienal de Veneza, e muito influenciado por outros fotógrafos que não hablo aqui, de Robert Frank, Los Americanos, e isso. É interessante de ver que Diana Arbus e Auguste Sander, que iam feito somente retratos e marginais, e a Nana Goldin agora, que está na mesma onda delas, que ao fotografado no fim da vida estavam fartos de nós outros, normais, iam fotografar os ninhos e crianças de estabelecimentos de loucos É feita também uma série em Turquia, por causa do Atatürk, pediram para fazer uma exposição e personalizei um coração para cada pessoa. Eu tentava ser uma instalação também com o coração de um boi, um touro de Atatürk, para não... Isso é muito difícil. São 50 por 60 cada um. E também havia um coração na exposição que tinha um espelho. Então, podias ver que estava esta exposição de Gandia sobre o Borgia, e foi complicado de assim, a pensar muito, e o resultado depois foi assim. Pero havia decidido de ser na rua de ouro e na rua de plata, e de pôr o horizonte muito grande com a linha vermelha roxa de infravermelho no meio, com o medo que nós outros tínhamos de passar pelo horizonte e de ver onde o princípio é que acabava. Então tentei ir fotografar na memória de religião e de poder, de famílias poderosas, sexo e assim. E que o que mais me estudava pensava que todas as grandes histórias assim feitas com o tempo, e que a gente estava vivendo a sua vida normal, e que era muito normal as famílias, as guerras, e que se matavam uns aos outros porque tinha que ser, e que não era tão especial. O nosso tempo é especial para eles. Então, estas são algumas que escolhi um símbolo de um fóssil de um peixe por lá igreja. E também vi que a piedade podia ser uma amante ou a ira de Alexandre VI, e assim. E pronto. Graças. Anda cá.
Eu faço o meu trabalho muito como aquilo que eu me sinto. E eu sou muito instável, sobretudo na vida prática. Na fotografia, não. A fotografia obriga-me a uma certa disciplina, a um certo rigor. Eu quero ter seguranças. E essa segurança emocional eu só consigo através de um método muito preciso, que é a fotografia. Por isso, a fotografia é como um anjo da guarda. Vamos lá para o meu equilíbrio. O meu interesse pela fotografia de autor aconteceu porque em Évora nós tínhamos um grupo de pessoas relacionadas com arte. Évora tem essa magia de acontecer pouco na cidade e de ter muitos artistas. Não sei como é que é possível. É como um berço de criadores que depois não ficam lá. Em 1969, eu li O Erro Próprio, de António Maria Lisboa, com um prefácio do Mário Cesarini, e isso vai ter uma importância vital no meu trabalho e na minha vida. Em 1970, em janeiro, eu vejo como aí 10 vezes o Cão da Luz, do Buñuel. Esse lado surreal e essa luta pela total liberdade de movimentos e de pensamentos tem uma base muito profunda no meu trabalho. Eu sempre gostei de partir para colar com objetos ou com ideias. Em 1975, entro na Escola de Fotografia da AIA. Tinha uns estúdios fabulosos, tinha materiais, tinha bons professores e era precisamente aquilo que eu procurava. Apesar de eu achar que era pouco criativa. Quando eu saí da escola, houve uma revolta contra as convenções, contra tudo o que tinha aprendido e queria-me libertar disso. Isso aconteceu em 1978, depois de uma exposição que fizemos, onde organizámos algumas sessões para falar sobre fotografia. Dessas sessões nasceu um grupo, a Perspective, e a Perspective nasce dentro da Holanda como um contraponto contra a fotografia que estava estabelecida e contra esse tipo de fotógrafos, alguns muito criativos, que eu na altura não respeitei, mas que estavam ligados, por exemplo, a revistas de fotografia, ou a moda, ou aos jornais, quer dizer, que viviam da fotografia. A fotografia do autodomínio é um objeto de 3 dimensões, é sobre o retrato e sobre o olhar ou ser olhado. Qual é que são as diferenças entre um e outro? O que é verdadeiro e não verdadeiro? O que é apresentação e não apresentação? Eu acho que cada pessoa tem um olho de diabo e um olho suave. Eu tentei explorar isso. Esta fotografia é muito importante no meu trabalho e está relacionada com um filme que eu vi, outra vez em ligação ao cinema, que se chama
Light Years Away tem a impressão do Alan Tenney, que é a história de um senhor que quer ir para o cosmos, partir para o cosmos. Estas fotografias estão relacionadas com o sentido de performance, têm a ver com a minha abertura perante o mundo, a nudez, e tem a ver com o ato fotográfico. Eu utilizei tinta prateada em cima do cartão preto e são exposições duplas. O ato de fotografar é posto em causa, assim como a minha liberdade. A diversidade do meu trabalho tem a ver com os meus múltiplos interesses, por fases, de vez em quando por questões económicas, por exemplo, como a fotografia de arquitetura. E sempre fui assim, muito irrequieto, solitário e muito ligado à aventura da imagem. Eu acho que é mais por aí que vem essa diversidade, conforme as experiências que eu tive na minha vida. Eu sou um fotógrafo que faz todo o processo de princípio ao fim. Nunca deixei que o meu trabalho fosse revelado por outros laboratórios ou por outras coisas. Os meus filmes ou as minhas provas são sempre provas de autor, mesmo agora na época digital. Mas eu sou um daqueles trabalhadores exagerados que gasta horas e horas na fotografia, de manhã à noite. Levanto muito cedo desde miúdo e não paro até fisicamente o meu corpo dar o sinal que já não aguenta mais. Eu ouço falar do 25 de Abril numa autoestrada entre Haia e Amsterdão. Eu digo que não acredito, que no meu país não há revoluções. Chego a Amsterdão e a primeira coisa que eu faço, ou que penso, bom, eu vou voltar a Portugal e queria-me despedir dos meus amigos, sobretudo dos meus amigos holandeses. Vamos dançar essa noite. Encontro uma mulher e fiquei na Holanda. Eu recomeço a minha vida toda de novo, através de uma paixão muito grande e que vai ser a mãe dos meus filhos. Eu venho para Portugal e encontro uma paisagem lírica, encontro amigos de infância e, sobretudo, recebo um trabalho para fotografar poetas populares na região do Holandroal. Ando sozinho à procura dos poetas no meio do campo. Isso põe-me em contacto com a natureza, com outras realidades e eu decidi, fico em Portugal. Foi quase como recomeçasse de princípio. Ficar a olhar para isso, porque a sol se possa ter assim, você estava a olhar para isso.
Eu até há pouco tempo tinha vivido mais tempo na Holanda do que em Portugal e sonhava em holandês e de vez em quando em português. Ora, o que eu reparei quando voltei para Portugal foi que de vez em quando estava a fotografar uma realidade portuguesa com sintomas de outra cultura, misturando duas culturas. O Alentejo põe-me com uma necessidade que era fazer as pazes com o meu passado. E eu tento me reencontrar fotografando a vida do Alentejo. A minha fotografia mostra, a maior parte das vezes, coisas que não estão representadas. Mesmo na minha fotografia etnográfica e antropológica, eu não estou muito interessado em mostrar uma realidade nua e crua. Por outras palavras, eu não estou interessado na realidade do dia-a-dia banal. Fecha os olhos, é isso. O meu trabalho mais importante tem a ver com o subconsciente, com o sonho e com ideias que estão presentes, mas que não se veem. Nas fotografias abstratas isso ainda acontece com uma força maior. A percepção do invisível é a parte fundamental. Eu tento, algumas vezes com os nus, que a vegetação seja como se fosse a circulação sanguínea do corpo. Eu gosto muito de fotografar a água, porque está sempre no movimento, e gosto de ver os reflexos, porque invertem a ordem natural das coisas e aparece outra realidade. Eu brinco muito com a profundidade de campo. Por exemplo, numa floresta assim, eu gosto muito de ver a terra à volta não nítida e ver copas de árvores com 20 metros assim dentro da terra, ali todas nítidas. E de vez em quando algumas folhas na água, pode-se ver, que criam uma estrutura que parece este fumo, que estão desfocadas, que quando aumenta a escala, perdem a noção e a forma e tornam-se noutros objetos. Eu comecei a fotografar digital há cerca de 5, 6 anos e acho que no ato de fotografar não mudou muito. É outro tipo de memória, perdi o contacto com a terra de uma certa maneira. Eu já não sou um colecionador de grãos de prata, sou um colecionador de números, que é uma coisa esquisita. Mas pronto, até aí tudo bem. O ato de fotografar continua a ser o meu, a máquina é pura e simplesmente um utensílio.
Eu sempre fui um estudioso da fotografia e dos processos fotográficos. Como é que a imagem aparece e o que tens que fazer para tratar de uma imagem. E a coisa em si é muito simples. Quanto menos fizeres, melhor. Quanto mais natural a imagem a aparecer, melhor. Eu acho que um fotógrafo, a bem dizer, tem que mexer o menos possível. Mas a fotografia em si é a luz. É a luz que é recebida e que é refletida. E aí é que está a chave, não é? No processo. E punhas um bocadinho mais na cara? Punha mais aqui na testa. Pois, só na testa. Só na testa. Em cima daqui não consigo ver bem, porque duas. Mas até preciso ver é se isto está lá ou não. Ou se foi o que fiz agora. A câmara escura no meu trabalho foi muito importante porque passei em cada 10 anos, 2 anos no escuro e aí arranjei ligações entre as imagens, as sequências e as continuidades como um ajuste de pensamento. No ano passado, eu adoeci por causa da câmara escura, por causa dos líquidos da câmara escura. Decidi passar para a câmara clara. E pôs-se o problema como passar a escuridão para a luz total e perder aquela magia da fotografia, de estar no escuro. A câmara clara eu tentei a construir da mesma maneira como estava a câmara escura. Então, está toda branca e tentei dar a mesma ordem espacial que tinha na câmara escura. Apesar que no escuro era mais fácil, podia estar desarrumado e eu não reparava. E agora com a luz é diferente. Estás a ver como é importante a margem? Ela agora, com o tempo, ela vai tomar... Para imprimir bem uma fotografia, de inventares uma história que, no fim de contas, te ajuda a compreender também o teu trabalho e a impressão. Porque é que uma pessoa imprime assim? Eu, de vez em quando estou a fotografar, mesmo no ato de fotografar, tento pensar numa história. Que até mais ou menos 2002 a minha fotografia podia-se definir como um diário íntimo. A partir de 2002 a coisa muda. Tive uma pessoa da família, a minha filha, muito doente e aí tive que parar, a bem dizer, quase 5 anos. Esse período põe-me a refletir sobre mim, sobre o meu trabalho e recomeço quase no zero. Eu compro a minha primeira máquina digital. Fiz alguns retratos de família. Ora, esses retratos foram como uma cura, uma terapia para mim, para sair da situação que estava com a minha filha. Esses retratos que me vão pôr os pés na terra, pôr o olhar novamente alinhado e, a partir daí, começo a trabalhar em projetos mais definidos, talvez a fotografar um pouco menos, mas os elementos que lá estão são os mesmos.
Os objetos em que eu uso os materiais da fotografia inseridos no próprio objeto põem em questão a própria fotografia e outras associações, como a relação do texto e a imagem, do som e a imagem. São respostas físicas sobre o ato de fotografar. O relógio, ou Ehrenzeit, quer dizer o tempo próprio. Tem a ver com a relação que eu tenho com o espaço do meu ateliê. Está relacionado com o espaço e o tempo. E eu a dançar no meio. A nova era da fotografia pós-fotográfica realmente existe. Basta a Kodak e a Polaroid terem desaparecido. Eu acho que a memória, a fotografia também tem muito a ver com memória da sociedade em si. Foi-se. Essa cultura, que eu acho que um fotógrafo também trabalhava, desapareceu. E que talvez deixe de haver memória, apesar de fazerem muito mais fotografias, essa memória desapareceu. Os autorretratos são mais uma especulação a partir de mim. É um exercício sobre a existência. Agora tem uma particularidade diferente, que algumas vezes não apareço. Estou-me a abstrair da própria imagem. Eu fiz alguns trabalhos sobre o suicídio, fiz alguns objetos sobre a aparição da vida, e sobre rupturas, as minhas próprias rupturas com as pessoas que são mais próximas. Os meus autorretratos são como um tipo de terapia para solucionar problemas existenciais, e também a minha passagem com o tempo. Eu tenho 101 anos, estou a fotografar desde os 20. Claro que tive muitas fases e muitos interesses durante todo este período. O elo de ligação é a fotografia. Eu tenho um amigo que me está a ajudar a catalogar o meu trabalho e ele perguntou-me: José, com o arquivo que tu tens, por que é que tu precisas de fotografar mais? E há 3 semanas para cá, quando vou deitar, eu penso sempre isto: o que é que será do meu arquivo?